Oi, gente! Mais um vídeo número 10, razão número 10, porque eu saí da igreja adventista, e a crença fundamental número 10 do livro Nisto Cremos. Tem muita gente que não entende direito, porque o primeiro livro que eu. O primeiro vídeo que eu publiquei, eu falo das 28 razões porque eu saí da igreja adventista. Aí umas pessoas chegam e dizem: Ah, eu tenho 500 razões para ficar, eu tenho 30 razões para sair. Essas 28 razões que eu dei são exatamente as 28 doutrinas, porque cada doutrina é uma razão, porque eu fui estudar e fui atrás dessas doutrinas e vi que cada uma delas é uma razão. Por isso que eu estou explicando aqui a vocês, uma por uma. Mas eu tenho que contar uma coisa para vocês. O Christopher, ele percebeu que eu tenho um canal no YouTube agora. E ele tá assim, super feliz e resolveu que vai ser o meu assistente, vai ser o meu, ele tem 10 anos. Vai ser o meu agente e disse que vai tomar conta de tudo, mas estou amando o que ele tá fazendo, porque ele está me motivando a fazer mais vídeos mais rápido, porque vocês sabem que eu fico meio atrasada para colocar os vídeos, mas ele está toda semana me enchendo para fazer os vídeos. E ele está aprendendo inclusive português para mandar mensagem para vocês. E aqui é uma mensagem dele. Não esqueça, inscreva-se no canal. Se você se inscreve no canal ou se você não se inscreve no canal, não tem problema. Eu tenho tudo nas mãos de Deus. Porque a mensagem que eu tenho aqui, ela vai para aquele que precisa realmente escutar. Mas eu fico feliz porque o Christopher tá envolvido e ele está envolvido também com o estudo da Bíblia. E isso é uma honra para mim. Porque as pessoas me acusam que eu saí porque eu tô mal de alguém, porque alguém me fez algum mal, porque eu não perdoo, porque eu tô bitter, eu tô com ódio dentro de mim. Gente, eu não saí da igreja de uma hora para outra. E vou dizer uma coisa para vocês hoje. Eu ainda achava que existia esperança para a igreja adventista ser transformada a partir do momento que rejeitasse os escritos de Ellen White, porque é exatamente o que isso aqui é. As doutrinas da igreja adventistas não podem ser totalmente, simplesmente acreditadas e seguidas de acordo com o que diz aqui, porque é muito bonito o que diz aqui, tá? Parece muito cristão. Mas quando você entende o processo de dentro da igreja, de dentro para fora, quando você participa da igreja, sem ser simplesmente para chegar lá no sábado toda elegante, que não acho que não tem problema com isso não, que eu já fiz isso também. Mas se você for além de ir elegante para a igreja, sentar lá e socializar e fazer parte de um grupo maravilhoso, se você só fizer isso, você realmente não entende. Você vai ler aqui e vai... a igreja, a gente somos os mais conhecedores da Bíblia. Mas quando você faz como eu fiz, que vai a fundo nas escrituras, na palavra de Deus e nos escritos de Ellen White, que a igreja chama de espírito de profecia, você entende que é muito complicado, porque os ensinamentos de Ellen White vão além da Bíblia, vão contra a Bíblia, e eu achava que existia uma chance de que as pessoas iriam se colocar um dia e os líderes iriam dizer, não, foi um erro, Ellen White foi um erro, a gente reconhece que ela é uma falsa profetisa, que os ensinos dela são antibíblicos, e agora a gente vai separar a igreja adventista da Ellen White e vamos agora ser realmente uma igreja cristã. Irmãos, eu acho que eu estava... é bondade do coração, é sonho, era sonho mesmo, porque eu acho que nunca isso vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai encontrar a palavra de Deus, vai encontrar a verdade na palavra de Deus, mas isso só se você realmente quiser. Porque Deus não vai forçar a verdade dele, a palavra dele em você vai ter que ir procurar.
Ele disse: buscai e achareis. Se você só procura nos livros de Ellen White, você só acha o que Ellen White fala. Se você procura um versículo aqui, um versículo dali, tirado de contexto, você vai entender coisas fora do contexto também. E se você nunca nem abre a palavra de Deus, o que você vai achar que você vai encontrar? Você vai encontrar só as mensagens que são dadas por pessoas que você não deve confiar. E eu digo assim, não é por causa da pessoa. Vocês lembram dos bereanos, que eles eram enaltecidos porque eles não acreditavam em tudo que escutavam, mas eles iam para as escrituras para ver se aquilo era verdade. E é isso que a gente precisa fazer. Bom, achava então que a liderança ia um dia tomar essa posição de rejeitar Ellen White. Não vai acontecer. A liderança, de lá de cima, do maior nível possível de liderança dentro da Igreja Adventista, está tão entrelaçado com os erros de Ellen White, porque eu não acredito que eles não saibam. Eles sabem. Era o que eu acreditava antes. Não, de repente eles não viram isso. Não, gente, eu sou leiga, eu não sou pastora. E eu encontrei. Então, se eles são os teólogos estudiosos, eles também sabem. Eles sabem exatamente o que ocorreu. Eles sabem exatamente que Ellen White ensina doutrinas contra a Bíblia, a palavra de Deus. Eles nunca vão abrir mão disso, porque existem departamentos para explicar melhor a Ellen White. Existe o departamento para defender a Ellen White. E incrível que pareça, é aquela história, você conta uma mentira e tem que contar uma outra para cobrir essa mentira. E depois fica tanta mentira ao redor que você não sabe mais nem o que você está perdido ali. Eles estão entrelaçados por mentiras sobre mentiras. Isso eu prometo a vocês, e se vocês quiserem saber, vocês vão encontrar aqui na palavra do Senhor também. E eles não vão se... inclusive, eu li outro dia que a Conferência Geral agora abriu, falou que votaram. Eles votaram que haverá um departamento dentro da igreja agora, sabe? Que você é diretor de escola sabatina, diretor de jovens, departamento disso, daquilo. Você vai ter um departamento de Ellen White também, dentro da igreja local. O departamento para defender Ellen White. Então, assim, o negócio é mais feio do que eu pensava. Mas, olha, eu fiz esse canal para dividir com vocês que querem aprender. Vocês que querem ir atrás da Bíblia e aprender da Bíblia. Porque eu não estou ensinando muita coisa, não. Quem sou eu? Mas eu quero que vocês, em alguma coisa que eu diga, que vocês abram a curiosidade de vocês. E em nome de Jesus, abram a Bíblia para descobrir a verdade. Porque eu acho hoje que inclusive, eu tenho que dizer para vocês, eu renunciei a todos os votos batismal que eu fiz quando criança. Era uma criança. Nem lembro dos votos. A única coisa que eu lembro do meu batismo é que eu tinha um vestido novo. Uma coisa que não era bem rara na minha vida. Mas eu fui ler os votos e eu tive que renunciar a todos eles. Então, eu publicamente renuncio. Eu vou colocar fazer um vídeo mostrando para vocês porque eu renunciei a cada um deles. Mas eu renuncio completamente a qualquer voto que eu já tenha feito para a Igreja Adventista, porque eu não sigo ensinos de homens, eu sigo ensinos da palavra que vem do próprio Deus. Então vamos para, olha, esse capítulo 10, que é a experiência da salvação. Eu fiz tantas anotações aqui, eu espero que esse vídeo não fique muito longo. Vou fazer o possível. Mas, olha, gente, é tanta anotação que eu fiz, porque, para começar, você vê realmente que as palavras aqui da crença são bem escolhidinhas, viu? Não são assim aleatórias, não. Elas são escolhidas. Por exemplo, o título, A Experiência da Salvação. Me fala,
experiência? Como experiência? Salvação é um fato, é um evento. Você não tem uma experiência da salvação. A não ser que você é adventista, você acredita que a salvação é um processo. Ah, é isso mesmo. Você acredita que a salvação é um processo. Quando a Bíblia diz que o próprio Jesus, falando para Nicodemos, que ele precisava nascer de novo, você vê que você tem que acreditar. Você tem que acreditar em Jesus, em sua morte e ressurreição. Quando você acredita, confessa com a sua boca e acredita com o seu coração, você é salvo. E isso é um fato. Isso é um evento, não um processo. Pergunta para um adventista mais ou menos assim. Você acredita que salvação é pelas obras? Não, a resposta vai ser. Aí você pergunta, no mesmo fôlego você pergunta, se você não guardar o sábado, você perde a salvação? Perde. Entendeu? Não dá para acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é salvo pela graça, isso é dom de Deus, é um fato, é um evento, a salvação, ou você é salvo, é um processo, e de acordo com o que você faz. Você é salvo pelas suas obras. Você não pode acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo. E a Bíblia é clara para dizer que nada é acrescentado no que Jesus fez por mim. E só Ele poderia me salvar. E só Ele me salvou. E a partir do momento que eu acreditei e aceitei, fiz dele o meu salvador, eu estou selada. Isso tá, mais uma vez eu digo para vocês, o livro de Efésios. Mas olha, vamos ler aqui essa crença. Deixa eu ver. Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus? O que foi que Jesus fez na cruz? Quando Jesus estava na cruz, ele sabe, alguém morreu. Alguém morreu antes da cruz. Quando foi o homem formado, quando estava no Éden, Adão e Eva, houve uma morte, foi uma morte espiritual. E o salário do pecado é a morte. O pecado deles, em não acreditar, eles, no que Deus tinha falado para eles, para não comer daquela árvore, houve uma morte espiritual. E por isso teve que vir. Deus se fez homem e habitou entre nós. E ele se fez pecado. A ira de Deus, que ia para me atingir, foi completamente absorvida pela cruz, pelo que Jesus fez por mim. É como, já viu um para-raio? Os edifícios têm um para-raio, aquele raio vem, aqui no Texas tem muito isso, e muito maior do que você pode imaginar. E ele vem e ele iria atingir alguma casa, ele iria atingir alguma pessoa, mas aí tem um para-raio lá no edifício e o para-raio segura, toma toda a força daquela energia que veio do raio, a energia, a eletricidade, e ele amortece aquilo ali. Foi exatamente o que Jesus fez na cruz por nós. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como substituto e exemplo. Exemplo significa, ele guardou todos os mandamentos, eu tenho que guardar também. Essa é a linguagem dentro da igreja. Se você não guardar os mandamentos, você não vai ser salvo. Se você não vai ser salvo, você não é salvo. Então, o que Jesus fez na cruz não é suficiente. Você tem que fazer guardar o sábado, amar a Deus sobre todas as coisas. Você sabe todos os 10 mandamentos, que na verdade os mandamentos aqui são as 613 leis e que foram completamente terminadas, absolvidas, obsoletas na cruz, porque é isso que Colossenses fala. A gente precisa ler a Bíblia como um todo. E a gente precisa ler uma Bíblia sem se apegar
a textos tirados de contextos. Porque isso é o que é mais feito aqui, vocês vão ver. Por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito nascemos de novo. Muito lindo isso aqui. Por isso que eu falo para vocês. Parece muito cristão, mas se eu perguntar para um adventista o que é nascer de novo, ele vai dizer para mim, porque era isso que eu acreditava. Nascer de novo é quando você se batiza na igreja adventista. Você acredita nos ensinamentos, nas doutrinas da igreja adventista e você nasceu de novo. E não é isso. Você precisa entender o que está lá por baixo para entender o que está sendo dito aqui. Então, mais uma vez, você segue doutrinas de homens, você não segue doutrinas de Deus, tiradas da Bíblia. Você segue doutrinas tiradas dos ensinos de uma mulher com problemas psiquiátricos. Somos santificados. O Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Como assim? Como é que eu vou levar uma vida santa? Eu acho que isso aqui é tirado. Lembra quando é dito que porque Deus é santo, vocês também têm que ser santo? Ou Jesus falava como meu Pai é santo, santificou vocês para que vocês sejam santos também. Era o caso que ele estava falando aí, era que, olha, para vocês guardarem todos esses mandamentos, vocês têm que ser perfeitos. E não tem nenhum perfeito. Só Jesus. Só Jesus que foi o único que pôde guardar como deveria ser guardado. E ele guardou quando ele morreu e subiu aos céus, a lei foi obsoleta, porque foi finalmente guardada por um homem, que foi Deus feito homem. A lei de amor em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, Jesus, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. É muito interessante isso aqui. Porque você sabe que se você perguntar a um adventista se ele é salvo, ele vai dizer não. Porque Ellen White, ela já falou em vários artigos da Review and Herald e lá nos anos 1800 e no final dos anos 1800. E também no livro, eu anotei aqui, que eu tinha anotado mais atenção, Christ Objective Lessons, página 155. Ela diz que não podemos falar que somos salvos, porque é presunção. Não podemos. Ellen White diz isso. Então, quando você fala isso aqui, que permanecendo nele, que na verdade significa guardando os mandamentos da maneira que ele guardou, impossível. Você não é Jesus, você não é Deus. Tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. Isso significa, essas palavras são tão escolhidas, porque olha, o que é acreditado é assim, você é salvo agora, você foi batizado, você acredita nas doutrinas e nas crenças da igreja adventista, você nasceu de novo, agora você tem que tomar as rédeas pela mão e tomar cuidado para não perder a salvação. Porque você pode perder a salvação. Porque se você hoje foi salvo e amanhã você caiu no pecado e você não confessou, você perde a salvação. Então, a oração minha, crescendo, era muito assim, meu Deus, me ajuda para que quando o Senhor voltar, que eu possa estar salva. Imagina, quando o Senhor voltar, que eu possa estar salva. Então, uma situação de pânico tão grande. É abuso espiritual. Porque eu cresci achando que eu não era salva e que eu tinha que fazer e crescer e subir e cair e me ralar para conseguir ser salva.
era muito difícil, meus amigos, muito difícil. Quantas vezes eu fui dormir, meu Deus, qual foi o pecado que eu cometi? Porque se você não pecar, não confessar todos os pecados, você não vai ser salvo. Jesus volta e você, vai para o inferno. Mas olha, porque eles acreditam que a salvação é um processo. Salvação está junto com santificação, quando na verdade uma coisa é a salvação, que é um fato, e santificação é uma vida toda de relacionamento com o meu Salvador, Jesus. E quando eu sou salvo porque acredito nele e no trabalho que ele fez por mim, que a Bíblia diz, se você confessar com seus lábios e acreditar com seu coração que Jesus ressuscitou, você e sua família vai ser salva. Mas sabe por que família também? Não porque automaticamente eles vão ser salvos, mas porque você vai ser uma luz. Porque é impossível você não querer dividir essa maravilhosa bênção que é a graça de Deus que lhe salvou, lhe tirou do domínio das trevas. Quando você não sabia que estava salvo, você vivia praticando as leis para ganhar a salvação, e ele tira você desse domínio de escuridão, coloca você no domínio da luz, do Espírito, e você entende uma vez por todas que você foi salvo pela graça de Deus. Isso não é um dom que veio de mim, mas é de Deus, para que eu não me enalteça em minhas obras. Gente, a Bíblia é um completo processo de ensino que você não pode simplesmente tirar uma coisa, um versículo aqui, um versículo ali e construir uma doutrina. A doutrina da salvação, esse tal de experiência da salvação da Igreja Adventista é terrível. Porque vocês não acreditam que vocês são salvos. E sabe o que a Bíblia fala também? Se você não sabe, provavelmente você não é. Porque quando você é salvo, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. E isso muda você. Muda o jeito que você trata outras pessoas. E o jeito que você pensa a respeito de você próprio. Cuidado, meu amigo. Muito cuidado, porque talvez você não seja salvo. Você não tem certeza, porque você não teve um encontro verdadeiro com o Filho de Deus, acreditou no Evangelho de Salvação, que está lá em 1 Coríntios 15, e foi selado pelo Espírito Santo. Até porque você não acredita que o selo é o Espírito Santo, você acredita que o selo é o sábado, e você não acredita que você tem Espírito, então realmente você não foi selado. E você não está salvo. Meu Deus, como isso é sério. No segundo, no livro aqui, é na segunda página já, em que ele fala que de glória em glória nós vamos ser transformados. Aí você vai lá no livro de, acho que é Lucas, e você vê, não, é 2 Coríntios 3,18. Ele diz o seguinte, o que ele fala ali é que, lembra quando Moisés, ele estava na presença de Deus, e quando ele saía da presença de Deus, o rosto dele resplandecia, mas aquela glória era passageira, e ele cobria, se você for ler o texto, ele cobria o rosto para que os filhos de Israel, não que eles não vissem a glória resplandecer no rosto, mas que eles não vissem a glória se acabando, porque não era permanente a glória que ficava no rosto de Moisés. Aí ele fala que, olha, se ali era glória, era passageira, mas era glória. Imagina o que é permanentemente você ter acesso a Deus através de Jesus. O seu rosto brilha. A glória é maior do que aquela passageira que Moisés experimentou. Aí ele diz aqui, isso é o verdadeiro Pentecoste íntimo. Não dá nem para entender o que isso significa. Porque a gente sabe o que é o Pentecoste. O que foi o Pentecoste? Quando
eles estavam esperando descer do alto um poder que tinha sido prometido para eles, eles ficaram esperando e naquele dia eles foram cobertos pelo Espírito, poder do Espírito Santo, eles saíram para falar do amor de Jesus, falar do Evangelho e ganharam muitas, mas muita gente que acreditava e que era batizada em nome de Jesus. Então, é um contexto aqui que, gente, o Pentecoste íntimo, você não tem Pentecoste íntimo. O Pentecoste foi uma coisa que aconteceu e graças a Deus por isso. Porque o Evangelho veio para mim, para eu acreditar hoje. Depois de mais de 2000 anos, eu tô aqui falando para você que o Evangelho é vivo e é eterno. E que Jesus está voltando. E que se você não tiver selado pelo Espírito Santo, você não vai ver a Deus. Aliás, você vai ver a Deus, porque todos nós vamos ver a Deus. Mas Ellen White fala que ela vai estar lá perante o trono branco, que é uma coisa... Você entende mesmo que ela não entendia de Bíblia. Ela disse que está lá ou então ela se autoprofetizou, né? Porque os que estão perante o grande trono branco são os que estão ali para receber a punição. Então todos vão estar perante a Deus. Mas uns vão estar perante a Deus para vê-lo como Pai, através de Jesus Cristo, porque aceitamos e fomos selados pelo Espírito Santo, como garantia da minha vida eterna. Mas se você não foi, você precisa orar e ler a Bíblia. Uma outra coisa que eu deixei aqui, que eu vi aqui, é que eles dizem o que é o arrependimento, né? Porque alguém pode perguntar assim, peraí, Jesus morreu por mim, ele perdoou todos os meus pecados na cruz, e ele falou, tetelestai, ele falou, tá consumado, mas por que João diz que se confessardes os seus pecados, existe um advogado no céu que é fiel e justo para lhe perdoar e lhe purificar de todos os pecados? Vamos ver o que é arrependimento. Por exemplo, a gente vê na Bíblia que não existe nenhuma pessoa que não tenha pecado. Se você disser que não tem pecado, você é mentiroso e a palavra de Deus não está em você. Isso é o que a Bíblia fala. Eu anotei vários versos aqui. Mas se você ler o livro de João e as cartas 1º, 2º e 3º de João, você vai entender bem isso. Não existe nenhum que não tem pecado. Nem eu, nem você. Só um, era Jesus. Ele perdoou nossos pecados quando ele morreu na cruz. Ele perdoou os pecados passados, presentes e futuros. Foi isso que ele fez. Mas como eu ainda estou aqui nesse mundo, eu ainda não fui glorificada. Eu ainda passo e cometo pecados. Porque eu sou humana ainda não glorificada. Então, quando eu peco, automaticamente, porque eu tenho a palavra de Deus gravada no meu coração, e isso é uma coisa supernatural, eu peço perdão na hora. Você sabe na hora que você pecou. E na hora você pede perdão. Ele diz aqui que perdão está relacionado com sentir-se triste. E diz que o termo em hebraico é o termo nahum, que significa sentir-se triste, mas olha, o termo para arrependimento em hebraico, todo judeu sabe que é teshuva. Teshuva é quando você é o arrependimento, que você está indo numa direção e você faz um retorno. Você está indo em direção errada e você tem teshuva, você volta, você faz um retorno e volta para o caminho certo. Isso é que é arrependimento. E o arrependimento sem retorno não é arrependimento, é remorso. Lembra de Judas? Então, arrependimento tem tudo a ver com você viu que estava errado e você para ali mesmo. Porque a minha salvação agora não é garantida de que eu não vou errar amanhã.
porque ainda não fui glorificada. Mas a minha salvação me dá certeza de que no momento que eu sentir, que eu ver, que eu pensar do pecado, eu vou ver e eu vou pedir perdão. Porque confessar é você entrar em concordar e dizer: Deus, eu concordo com o Senhor que o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu disse é errado, é pecado. Eu concordo com o Senhor, Jesus. Me perdoa. Isso é confessar. E eu vou ficar nessa até Jesus voltar, até eu ser glorificada. Espero ser menos e menos a cada dia. E eu espero que seja assim para você também. Mas, como a Ellen White diz as asneiras dela, né? Aí a gente aprende do que ela fala e aí a gente vai ler aqui agora e tá tudo muito bem, a não ser que você saiba exatamente do que ela fala. E que são asneiras mesmo. Ela diz que eu não posso saber se estou salva. Eu não posso dizer que estou salva. Aí, você está num impasse agora. É Ellen White ou a Bíblia? Eu marquei uns versículos aqui para vocês. 1 João 5,13. Tendes a vida eterna. Ele diz, você tem a vida eterna. Ele está falando para as pessoas que acreditam em Jesus. Atos 16,31. Crê e serás salvo. Ele não falou aqui, crê, guarda todos os mandamentos. Faz isso. Ai, gente, faz uma penitência, igual a igreja católica. Desculpa, gente, mas a igreja adventista parece muito com a igreja católica nesse aspecto da salvação pelas obras. Você tem que fazer a penitência, você tem que confessar para um homem, que não é o caso da igreja adventista, não tem isso. Mas você tem que fazer a penitência, pagar, é difícil de pagar, mas você vai lá e paga. Quando Colossenses diz que todo o meu débito foi completamente anulado na cruz. E eu sei que eu sou salva. Romanos 10, de 9 a 10. Se com tua boca confessares e com teu coração acreditares, serás salvo, tu e tua casa. Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de ti, não vem pelas suas obras, para que você não se vanglorie. Gente, esse livro, essa crença aqui é toda, fala sobre a salvação. Deixa eu dizer para vocês, em nenhum momento aqui desse capítulo, o selo do Espírito Santo é mencionado. Mas é muito mencionado aqui a obediência, que é o mesmo que guardar o sábado, que é o maior de todos os mandamentos dentro da igreja adventista. O selo, que é a chave da salvação, é o selo do Espírito Santo. Você, quando acredita, você é selado pelo Espírito Santo, você é salvo. Não está aqui, em nenhum momento é falado, porque a igreja adventista acredita que o selo é o sábado. Então, meus amigos, leiam mais a Bíblia. Rejeitem os ensinamentos de Ellen White. E você está dentro da igreja adventista, você está dizendo que não acredita no que eu já falei agora para você e em vídeos passados, mas você acredita, porque você está sob a liderança de uma instituição que foi que começou com os ensinos dela e que hoje, muitos anos depois dela, ainda permanece com todos os ensinos vivos. E agora, mais que nunca, os homens lá em cima estão fazendo com que os ensinos dela venham com mais força e estão dando mais tração para esses ensinamentos, procurando inclusive coisas fora da Bíblia para provar que os ensinos dela estão corretos. Então, se você tiver uma dúvida, se tiver alguma dúvida com relação a alguma coisa e você tiver Ellen White ou a Bíblia, escolha a palavra de Deus. Que Deus possa lhe abençoar. Até o próximo vídeo.